Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Circuito da Física, e esse vídeo aqui é sobre o que é física quântica. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muita confusão na internet sobre o que é física quântica, e eu gostaria de deixar uma contribuição, por caso de quem estiver procurando, se com esse vídeo conseguir entender melhor, alguma coisa sobre esse assunto. Então eu deixo esse vídeo como uma pequena contribuição aí, entre outras boas que também tem na internet. Meu nome é Madi, eu sou professora de Física, eu fiz licenciatura em Física, fiz um mestrado profissional em ensino de Física e estou fazendo doutorado em ensino de Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesses 3 níveis, na graduação, no mestrado e doutorado, eu fiz disciplinas de mecânica quântica, que é como os físicos chamam a física quântica, E, na verdade, no doutorado eu estou fazendo agora. Então, esse vídeo aqui é uma visão de uma estudante de pós-graduação, um pouco dessa visão sobre o que é a física quântica. Mas antes da gente falar o que é a física quântica propriamente, é bom a gente lembrar o que é física. Então, a física é uma ciência que trata dos fenômenos naturais, pelo próprio nome, fenômenos físicos. Na física, assim como as outras ciências naturais, é muito importante o uso do método científico. O método científico ele não é uma sequência de passos bem certinha, bem rígida. A gente não consegue descrever o método científico como se fosse uma receita de bolo. Mas a gente pode dizer que na física, muito importante para o método científico é a questão da experimentação. É fazer experiência, fazer medidas. Então a gente não pode a gente não pode esquecer que quando a gente está falando de física, a gente está falando dessa ciência que trata de fenômenos naturais e que é essencial para o desenvolvimento dessa ciência a experimentação e a possibilidade de fazer medidas. Então, tudo que é de interesse da física, as grandezas físicas que a gente diz, elas são possíveis de serem medidas. Pode ser que tenha uma área a ser desenvolvida, por exemplo, como a teoria das cordas, que a gente ainda não tem tecnologia para medir. Mas pode ser que mais para frente se desenvolva uma tecnologia em que seja possível medir. Mas a questão da medida é muito importante. A física quântica, ou melhor dizendo, a mecânica quântica, então, é uma área que trata dos fenômenos envolvendo níveis atômicos e subatômicos. Essa escala é microscópica, mas até mais que microscópica, é atômico e subatômico. Então, os fenômenos, o comportamento dos objetos nessa escala, esses objetos a gente chama de objetos quânticos. Então, o comportamento desses objetos nessa escala é que são de interesse da mecânica quântica. Essa escala ela é mais de 1 milhão de vezes menor do que a escala do tamanho das coisas que a gente está acostumado no dia a dia. Podemos citar como exemplo de objetos quânticos um átomo de ferro, um próton ou um elétron. Como eu já falei, os físicos eles estão preocupados em descrever o comportamento desses objetos quânticos. Eles não estão preocupados em investigar se o universo faz o que você deseja, se tem algum efeito da consciência da pessoa sobre o mundo material. Não tem experimento na física que prova nenhuma dessas ideias. Eu estou olhando aqui no meu roteiro que eu não quero deixar passar nada de importante para eu falar sobre isso. Então, se você pensou, por exemplo, no experimento da fenda dupla, se você já ouviu que esse experimento prova que o universo faz o que você deseja, então eu te informo que isso está errado. Essa pessoa que falou isso, ou ela está enganada ou ela está te enganando. Não tem nada nesse experimento, e nem na mecânica quântica toda, que permite que você tire essa conclusão. Nesse experimento da fenda dupla, tem uma confusão com a palavra observador, para as pessoas que não são da área da física. Observador, na física, na verdade, é um equipamento que faz medida, não é uma pessoa, não tem a ver com o desejo da pessoa nem nada. É um equipamento que faz medida. E o equipamento vai fazer a medida daquele jeito, independente de como a pessoa está desejando, do que a pessoa está desejando que aconteça. Eu também acho importante dizer, a gente falar um pouquinho de como que começou a física quântica e o porquê desse nome quântico. Por volta de 1900, um dos problemas que precisavam ser resolvidos na física era encontrar uma teoria que descrevesse corretamente a distribuição do espectro de radiação térmica. Calma, radiação são ondas eletromagnéticas, por exemplo, luz, micro-ondas, ultravioleta, radiação infravermelha. A radiação térmica, então, são essas ondas emitidas
por um corpo aquecido. Então, como eu falei antes, não tinha uma teoria que descrevia corretamente o que acontecia com o espectro, com a distribuição dessas ondas eletromagnéticas emitidas por um corpo aquecido. A teoria que existia ela só funcionava para frequências baixas. Para frequências altas, acontecia uma espécie de catástrofe. Catástrofe quer dizer, o resultado que aparecia era absurdamente diferente do que acontecia na realidade. Então, quer dizer que aquela teoria não estava prevendo bem o que acontecia na natureza. Isso é um problema grande na física. Em 1900, Max Planck propôs uma ideia bastante inovadora para lidar com esse problema. Ele propôs que a troca de energia entre as ondas e a parede do corpo aquecido ocorria de forma quantizada. Isso quer dizer em múltiplos inteiros de uma quantidade mínima. E aí é por isso que vem esse termo quântica para essa área da física. Para explicar o que é quantizado, eu gosto de dar o exemplo do dinheiro. O nosso dinheiro, por exemplo, nós podemos dizer que ele é quantizado. Por quê? Qualquer quantidade de dinheiro que a gente tomar, que a gente imaginar, é um múltiplo inteiro de uma quantidade mínima, que é o centavo. Então, o centavo é o quantum no dinheiro, é a quantidade mínima. A gente não consegue pagar a ninguém meio centavo, 0,2 centavos. A gente não consegue pegar esse dinheiro, porque o mínimo é 1 centavo. Então, a gente pode dizer que o dinheiro é uma grandeza, entre aspas, quantizada, né? Que ela está sempre em múltiplos inteiros. R$1 são 100 centavos, R$2 são 200 centavos. Sempre múltiplos inteiros dessa quantidade mínima. Então é por isso que vem esse nome para a física quântica, porque tinha uma quantidade mínima de energia e a energia trocada lá naquele experimento do corpo aquecido com as ondas, o Planck propôs que essa quantidade de energia era sempre múltiplo inteiro dessa quantidade mínima, que ele chamou o quantum de energia. O oposto da quantização é a continuidade. Se pensava antes, e é por isso que a teoria não estava explicando bem o problema, se pensava antes que essa energia era trocada de forma contínua, sem ser em múltiplos inteiros de uma quantidade mínima. Então, essa teoria não estava explicando bem. E aí, quando o Planck trouxe essa proposta da quantização da energia, a teoria conseguiu explicar o comportamento daquele fenômeno físico. Einstein, em 1905, usou essa ideia de Planck no seu artigo para explicar o efeito fotoelétrico. Então, ele usou essa ideia da quantização para a luz, retomando uma ideia de luz como partícula, numa época em que estava muito bem estabelecido que a luz era onda. Esse experimento do efeito fotoelétrico, o que acontece é que alguns materiais, quando eles são atingidos por luz, eles liberam elétrons, luz de determinadas frequências. Eles liberam elétrons. E aí também não se tinha explicação para esse fenômeno. Então, quem conseguiu explicar esse fenômeno foi o Einstein, o efeito fotoelétrico, com essa hipótese da quantização agora para a luz. Era difícil para os físicos aceitarem essa ideia da luz como partícula. Eu vou ler um trecho aqui do livro do Moisés Nussensweig, um dos que eu usei para montar esse vídeo, o roteiro desse vídeo. Eu vou deixar o nome certinho na descrição do vídeo desse livro para quem quiser ver depois. Eu vou ler um trecho sobre essa questão do problema de ver a luz como onda, e aí depois o Einstein coloca como partícula e a teoria funciona muito bem, quer dizer, ela consegue descrever muito bem aquele fenômeno. Então diz assim: em 1913, 4 físicos alemães, entre os quais se incluía Planck, encaminharam à Academia de Ciências da Prússia uma proposta inusitada: a eleição para membro titular de Albert Einstein, que então tinha apenas 34 anos. A proposta terminava dizendo: em suma, pode-se afirmar que não há praticamente nenhum dos grandes problemas em que a física moderna é tão rica, ao qual Einstein não tenha dado alguma notável contribuição. Que ele às vezes tenha errado o alvo em suas especulações, como por exemplo em sua hipótese dos quanta de luz, não pode realmente ser tomado como uma acusação muito séria contra ele, pois não é possível introduzir ideias verdadeiramente novas, mesmo nas ciências mais exatas, sem correr alguns riscos de vez em quando. O prêmio Nobel dado a Einstein em 1921 foi pela teoria do efeito fotoelétrico. Então, no começo, os próprios físicos achavam que isso estava errado, que essa ideia da quantização não estava certa, mas ela acabou se mostrando correta. Esses fatos marcaram o nascimento da mecânica quântica e muitas pessoas contribuíram para o desenvolvimento dessa área da física. Mas aí ficou com esse problema, né?
Tá certo que a luz é onda e tá certo que a luz é partícula? Onda e partícula são dois conceitos bem diferentes, são dois objetos bem diferentes na física. É como você dizer assim, que uma mulher está grávida e não está. Não, ou ela está ou ela não está. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. A partícula e a onda, a partícula, por exemplo, ela é localizada em um ponto e uma onda é espalhada no espaço. Então é uma contradição lógica. Não tem como ser as duas coisas. O que acontece é que o objeto quântico tem uma natureza diferente dos objetos clássicos, né? Que esses objetos que a gente está vendo assim no dia a dia, o objeto quântico, nessa escala tão pequena dele, ele tem uma natureza bem diferente. E o que a gente consegue para descrever ele é tomar conceitos emprestados da física clássica, que são os conceitos de onda e de partícula, para tentar descrever como é que se comporta esse objeto quântico. Por isso que fica essa coisa estranha assim. Em uma interpretação chamada interpretação de Copenhague, da escola de Copenhague, os físicos vão dizer, para resolver essa contradição, que o objeto quântico ele vai mostrar a sua natureza ondulatória ou corpuscular, dependendo de como você prepara o experimento. Então, se você preparou o experimento para detectar algum comportamento corpuscular, é esse comportamento que ele vai mostrar. E se você preparou o experimento para detectar alguma característica ondulatória, é isso que ele vai mostrar. Mas ele tem essa que a gente chama na física de dualidade onda-partícula. Ele tem essa capacidade de mostrar essas duas naturezas que são antagônicas, a ondulatória e a corpuscular. Então, a luz, por exemplo, a partícula de luz, o fóton, eu posso dizer que a luz é partícula e posso dizer que a luz também é onda. Tudo bem, depois disso tudo, talvez você esteja pensando assim, mas afinal, o que a física tem a ver? O que essas coisas todas têm a ver com a minha vida? E aí eu digo para você que tem tudo a ver. Com o desenvolvimento da mecânica quântica, foi possível o desenvolvimento tecnológico de muita coisa que a gente precisa hoje, que a gente não consegue imaginar a nossa vida sem isso hoje. Os semicondutores que possibilitaram o desenvolvimento da indústria da informática, então, e conseguir entender como era o comportamento desses semicondutores, é que permitiu essa revolução na forma como a gente se comunica e na forma como a gente obtém informação. Na forma como você está obtendo informação exatamente agora, nesse instante, informação sobre física quântica nesse vídeo aqui. Foi o desenvolvimento da física quântica que permitiu que você esteja obtendo essa informação agora desta forma aqui. A gente pode citar ainda os lasers, o armazenamento de informação com magnetismo e também o magnetismo usado na medicina. Por exemplo, o exame de ressonância magnética também envolve a questão do magnetismo de partículas subatômicas, por exemplo, os prótons. Então, entender como é que é o magnetismo dessas partículas é que permitiu desenvolver esse exame chamado ressonância magnética. E olha só que maravilha que é para a nossa vida, né? Os médicos poderem ver o nosso corpo dentro e fazer um diagnóstico sem precisar fazer uma cirurgia. Isso é ou não é uma coisa muito boa para a nossa vida? Isso é a física afetando a nossa vida. E é assim que a mecânica quântica está afetando a nossa vida no dia a dia, de uma forma bem material mesmo. A física quântica não tem relação com espiritualidade. Se alguém diz isso para você, essa pessoa está mentindo ou ela não sabe. Essas ideias de administração quântica, pedagogia quântica, se elas envolvem você desejar para que aconteça, para que o universo faça para você, e se eles estão dizendo que a física prova isso, então é tudo balela, é mentira, estão mentindo para você. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado a você entender um pouco sobre, pelo menos ter uma noção do que é a física quântica. Espero que tenha ajudado também para que você não seja enganado por picaretas por aí. Se você tem vontade de estudar física, eu recomendo que ou você faça uma faculdade de física, ou se você quiser estudar sozinho, procure livros bons de física, e eu vou deixar alguns deles linkados aqui embaixo na descrição do vídeo. E lembra, tem que ser material para estudar física, não espiritualidade. A física não vai te dar nenhuma resposta sobre espiritualidade. Se você está interessado em espiritualidade, então estuda outra coisa. A física não tem nenhuma resposta sobre esse assunto. É isso, eu encerro por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!